Fala, galerinha do YouTube! Agora nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre as propriedades da progressão aritmética. Confere aqui comigo só como que funciona. Então eu separei aqui para você uma progressão aritmética. Tem 9 termos, começa 5, 9, 13 e assim por diante. O último termo é 37. E perceba que é uma progressão aritmética porque ele tem uma razão constante, né? Ou seja, quando a gente soma um valor, 5 mais 4 chega no próximo, mais 4 chega no próximo e assim por diante. Então, de fato, é uma progressão aritmética. Agora, eu quero colocar alguns nomes para a gente poder discutir algumas coisas. Então, esse primeiro termo e esse último termo, eles são aquilo que a gente chama dos extremos da progressão aritmética. E percebe que desses pontos extremos, desses termos extremos, a gente pode tirar alguns valores que a gente chama os valores equidistantes dos extremos. Equidistante é uma palavra que se refere a igual distância, né? Então, por exemplo, o termo 33, ele está a um termo de distância do 37, enquanto o 9, ele está a um termo de distância do 5. Por isso que eles são equidistantes dos extremos. Vamos escrever isso? Quais são os equidistantes? E assim por diante. Tem outros termos equidistantes, né? O 17 e o 25 são equidistantes dos extremos e assim por diante. Mas são alguns nomes porque vai nos ajudar quando a gente for definir novamente o que é a soma da progressão aritmética, né? Outro termo que vale a pena a gente comentar é o termo central, que em alguns casos ele existe. Por exemplo, esse termo aqui é chamado de central. E veja que isso só acontece quando a gente tem um número ímpar de elementos, porque caso contrário, a gente vai ter 2 elementos no meio, vamos chamar assim. Então o termo central é aquele elemento que está no meio. É bem simples de você entender, percebe que é só alguns nomes para a gente poder conversar usando a mesma linguagem. Mais algumas coisas, existem algumas propriedades, veja que eu separei aqui as propriedades. Vamos ver algumas delas que vale a pena a gente comentar? Entre as propriedades que são importantes de progressão aritmética, você vai perceber que a soma dos equidistantes é igual à soma dos extremos. É bem simples de se verificar. Olha só, eu vou somar 2 termos equidistantes. Então, por exemplo, o 9 com o 33. Percebe que isso aqui vai ser igual à soma dos outros equidistantes? 13 com 29. E dos outros equidistantes? 17 com 25. Todos eles, se você fizer a conta, vai resultar em 42. E o que é curioso da progressão aritmética é que a soma dos equidistantes é igual à soma dos extremos. Se eu pegar os extremos, 5 com 33, todos esses resultados vão ser iguais. Então essa é uma propriedade bem interessante. Veja que aqui são os extremos e veja que aqui são os equidistantes. Então, essa propriedade é bem interessante que a progressão aritmética traz para a gente. Então, eu separei um exemplo aqui para você, para a gente entender, nessa progressão aritmética, 2, A, B, C, D, E, 44, para a gente determinar a soma de B com D e o termo C. E a ideia é a gente utilizar essas propriedades para você verificar que você não precisa encontrar todos os elementos da progressão para você, de fato, encontrar qual que é o B, qual que é o D e a soma e assim por diante. Utilizar as propriedades na matemática te ajuda consideravelmente em economia de cálculos que às vezes são desnecessários. Então, vamos ver o primeiro, que é B mais D? B e D, eles são os termos equidistantes dos extremos. Existe 2 de distância de cada um deles. D até 44 são 2 termos de distância, B até 2 também são 2 termos de distância. Como eles são equidistantes, percebe que pela propriedade, a soma dos termos equidistantes, dos extremos, é igual à soma dos extremos, que foi o que eu escrevi aqui, ó, percebe? Vendo isso, veja que a soma disso vai ser o que facilita consideravelmente a resolução. Agora, o ponto C, percebe que ele é o termo central dessa progressão aritmética? E existe uma relação entre o termo central e a soma dos extremos, que é assim. Para a gente encontrar o termo geral, o termo central, quando ele existe, você faz a média aritmética da soma dos extremos.
Então, 44 com 2 dá o 46, dividido por 2, você obtém o 23. E isso resolve o nosso problema, sem precisar encontrar o A nem o E, que poderia ser uma perda de tempo. Belezinha? Você percebeu que eu usei uma relação para encontrar qual que era o termo central? A gente fez a média aritmética entre os extremos para encontrar o valor dele. A gente vai explorar isso um pouquinho mais nesse exemplo. Então, veja só. A gente tem uma progressão aritmética que você sabe que tem 5 termos, e a soma desses 5 termos dá 140, e a pergunta é qual que é seu termo médio, né, ou termo central. Então, veja só que como essa progressão aritmética tem 5 termos e eu não sei quais eles são, eu vou usar a nomenclatura geral aqui. São esses. E vamos utilizar uma característica que a soma dos extremos é igual à soma dos equidistantes. Eu vou chamar, até para facilitar, essa soma dos extremos de 2x. Então, quando eu somo A1 com A5, eu obtenho 2x. Quando eu somo A2 com A4, eu também obtenho 2x. Agora, como o elemento central é a média da soma dos extremos, né, ou a soma dos extremos dividido por 2, isso aqui é x. Então, quando eu somo todos esses elementos, eu percebo que 2x é igual a 140, essa soma, e fazendo os cálculos, veja o que acontece. 28 é o valor do termo central ou do termo médio que a gente gostaria de encontrar. Então, galerinha, grava esses nomes, extremos, equidistantes e termo central, que eles vão nos ajudar a explicar algumas coisas nas próximas aulas. Até mais!